Olá, essa é uma videoaula do curso de extensão Aprendizagens da Rede Cabocla de Educadores do Contestado. A prática pedagógica Música e Identidade no Contestado foi desenvolvida e aplicada em 5 turmas diferentes do ensino médio, com no máximo 25 estudantes cada uma, no Instituto Federal de Santa Catarina, do campus Caçador. A carga horária total variou entre 8 e 20 horas. Eu sou Eduardo Nascimento, conhecido como Duda. Por vezes também uso o nome Eduardo Nascimento Karazinski, que inclui o nome da família da minha mãe. Sou natural da cidade de Mafra e minha formação é doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais, licenciado para Educação Profissional e Tecnológica. Sou pesquisador da educação, cidadania e pertencimento do contestado, músico e compositor. Então, essa minha formação ela é importante para que a gente possa depois avaliar os aspectos interdisciplinares envolvidos também na educação para o contestado. A prática pedagógica que eu aqui apresento, música e identidade no contestado, ela é fundamentada em 3 grandes áreas da educação: a educação patrimonial, a educação ambiental e a educação artística. E a intersecção entre elas está o tema complexo que é o contestado, que quando abordado envolve a formação cidadã dos estudantes. Então, os objetivos que foram alcançados com a aplicação dessa prática foi o ensino sobre o movimento do contestado e sobre as desigualdades sociais, né, aproveitando para a educação patrimonial e também para fazer uma ligação entre o contexto histórico-cultural e os indicadores sociais de hoje na região. Conhecer e reconhecer os valores e aspectos culturais ligados à identidade cabocla no contestado, e aí a gente atinge de novo a educação patrimonial, fortalecendo a identidade regional. Introduzir conceitos da música, né, ou da educação musical, também a música como uma área abandonada das escolas, né, envolve a educação artística e também a possibilidade de desenvolver a expressão dos estudantes. E por último, a atuação na formação cidadã por meio dos princípios da educação ambiental. Então, a primeira etapa dessa proposta pedagógica é fazer uma exposição sobre a história da Guerra do Contestado, né? Então, a partir de aulas expositivas, é possível refletir sobre as causas da guerra e comentar sobre o projeto Caboclo, o projeto sertanejo das Cidades Santas, né? E lá era realizado diariamente a cerimônia do Quadro Santo, né? As Cidades Santas tinham uma igreja na Praça Central, ladeada por 4 cruzeiros, e os caboclos percorriam esses 4 cruzeiros cantando as ladainhas, que são o registro musical mais antigo que a gente tem da cultura cabocla, né? Ladainhas são essas músicas que fazem invocação a Deus, a Jesus Cristo, a Virgem Maria e aos santos. Então também é importante refletir sobre a religiosidade do povo caboclo e como isso esteve presente na guerra, né? Aí comentando sobre os massacres, as mortes, que também é um fato muito impactante para os estudantes terem conhecimento das batalhas e como se desenrolou esse conflito. Tá? A partir daí, então, aproveito também para encaminhar sobre a cultura da população na época, né, e onde a música estava presente. Então, as ladainhas elas também eram cantadas, né, fora da guerra e na Semana Santa, também com cortejos e na cerimônia da Recomenda de Almas, que utilizam essas mesmas ladainhas. Aqui você tem um documentário, ou melhor dizendo, um registro, um disco, né, gravado, um registro fonográfico das rezas da Recomendação de Almas, coletado pela Associação Mata Quiterane, né? Então ali você tem várias cantigas e
outro ponto importante são as festas dos padroeiros, né? Aí a gente pode lembrar do primeiro episódio da guerra, lá na festa de Bom Jesus, né? Culminando ali na primeira batalha. Pode ser feito todo o relato desse momento. Aí a gente tem as surpresas e as ratoeiras, né? A, a ratoeira é um momento de confraternização, onde a população se reunia para os bailes, né, as chamadas de domingueiras, e ali se formava uma roda de pessoas que improvisavam versos, né, que era um momento essencial de socialização também daquelas pessoas, né. Tanto das surpresas como as ratoeiras, no final dessa aula tem lá um link de documentários que tem o relato desses momentos, né. Na ratoeira você vai encontrar no documentário de Contestadas, das surpresas, e puxirões você vai encontrar no documentário Invernada dos Negros, né? Os puxirões que eram momentos de trabalho coletivo, né? Então, após todo o dia de trabalho, no final tinha-se lá um jantar com um baile, né? Para confraternização, que é uma cultura também dos povos originários. Essa tradição vem daí, então um importante momento também para refletir sobre isso e comentar sobre a cultura dos povos originários que até hoje está presente, né? Aí você tem as carijadas, que é a produção da erva mate, que também é muito tradicional, dá para entrar aí a questão do trabalho, né? Construção de moradias, tem muita riqueza para fazer esses comentários culturais a partir da música. Então a música sertaneja, o instrumento principal é a gaita, né? Que é um instrumento de origem europeia, alemão, austríaco, que foi trazido para cá e se apropriado pelos caboclos. Então mostra também todas essas questões culturais mostram como a diversidade está muito presente, né? A música ela tem uma estética muito parecida com a música sertaneja, cantada numa primeira voz, com uma terça, né? Uma voz de peito, em geral cantada pelas mulheres, principalmente na Semana Santa e nas ratoeiras, o que também é importante, né, destacar para puxar aí a participação das mulheres na guerra e a importância, né, desses temas atuais como o feminismo, e também a estrutura da música, a estrutura melódica ela é simples, não tem muitos saltos melódicos, né, e a estrutura harmônica também é só existem registros da tonalidade maior nas músicas, aí variando no acorde do dominante, da terça e da quinta, e por vezes ainda se encontra uma sétima. Então essa simplicidade da estrutura musical também reflete a cultura, né? Os valores da cultura cabocla. Então por fim vamos escutar um registro de uma ladainha, né? Tradicional, que é desde a época da Guerra do Contestado e cantada na região. Bendito e louvado seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvores a Santa Cruz. E nós também cá na terra louvores a Santa Cruz. No mais alto do Calvário morreu nosso bom Jesus, dando o último suspiro nos braços da Santa Cruz, dando o último suspiro nos braços da Santa Cruz. Aqui a gente tem a
essa foto famosa aí do contestado, né? Que mostra um grupo de vaquianos, que era um grupo armado que defendia a madeireira, lumber, né? Na época lá da Guerra do Contestado. E quando a gente repara nessa foto, ninguém analisa, é que lá no cantinho tem um violeiro e um gaiteiro, né? E imagine uma foto na época, há mais de 110 anos, não era uma coisa cotidiana, né? Então era um momento muito especial que precisava de uma preparação, como a gente vê a pose de cada um deles, querendo mostrar um significado, né? Então a presença desses dois músicos junto diz muita coisa sobre a importância da música, né, naquela época. Então a presença deles lá tem um significado simbólico muito importante na construção da identidade do contestado, né? E a singularidade da música no contestado ela é fundamental para a construção e perpetuação de uma identidade coletiva. A música de um local ela diz, ou melhor, ela traz os aspectos simbólicos embutidos, né, os valores, tudo está colocado da música na letra, de forma até transcendental, né? Em trazer sentimentos e sensações que não podem ser explicadas por meio da melodia, das harmonias, de toda essa construção. Por isso que a música é uma ferramenta fundamental na construção da identidade. E aí a gente pega esse gancho do aspecto histórico e traz para a realidade, porque a principal problemática em relação ao ensino do contestado foram as décadas de apagamento cultural, né? Foram muitas décadas e décadas, além da guerra, da perseguição, em que não era possível nem falar do contestado. Até pouco tempo atrás, nem nas escolas, né, esse conteúdo estava disponível. Então isso fez com que as gerações que vieram não desenvolvessem mais essa identidade. E aí hoje em dia, no mundo que a gente vive, no mundo global, em que o individualismo, o consumismo e a massificação das mídias, né, da comunicação, elas retiram ou apagam, ou diluem a identidade coletiva. As pessoas não se identificam mais com os problemas do lugar onde vivem. É essa a problemática central, né, nesse mundo globalizado. Não se identificando e não tendo mais pertencimento às comunidades onde vivem, as pessoas acabam perdendo a cidadania ativa, né? A cidadania ativa é aquela que a pessoa busca transformar o seu local, né? Independente de políticas, de direitos e deveres. Essa é a cidadania ativa que a gente precisa construir nos estudantes, né? Então, essa é a problemática central dessa proposta. Bem, após 2 ou 3 aulas de comentários sobre a história do contestado, chegando nesse debate sobre a identidade, a gente precisa trazer para hoje, para os indicadores socioeconômicos e indicadores ambientais da nossa região, e como que esses indicadores foram construídos historicamente. Aí eu sugiro que o professor abra a página do IBGE e procure os dados socioeconômicos da região, né, que estão plotados aqui nesse mapa de Santa Catarina, onde a gente observa que existem regiões ou núcleos muito bem específicos do estado, né, tanto da região litoral norte, litoral sul, região metropolitana e o sudeste de Santa Catarina, que é a região de Chapecó, que tem indicadores diferenciados, são regiões mais desenvolvidas economicamente e com maior população. Quando a gente observa para o contestado, em comparações com essas regiões, a gente vê que o contestado tem uma produtividade ou indicadores econômicos semelhantes ou que se equivalem a essas regiões.
Só que, em contrapartida, os indicadores sociais da educação, da saúde, da renda, eles são os mais baixos do estado, né? Inclusive, alguns municípios da nossa região têm se intercalado aí no histórico dos índices de desenvolvimento humano municipal entre os piores do estado, né? Se a gente pegar o indicador, o IDH absoluto, e comparar com o Nordeste, a nossa região ela tem um indicador maior que o Nordeste, né? Aqui os piores indicadores estão 0,62, enquanto o Nordeste chega a ser menor que 0,51. Mas, em contrapartida, a gente precisa falar aqui no contestado em termos de desigualdades, né? Por quê? Porque a desigualdade ela surge quando essas diferenças entre as classes sociais na estrutura social, ela é acentuada e essa diferença ela é reivindicada coletivamente com base em critérios de pertencimento, né? Então, não necessariamente uma diferença entre classes ela é reivindicada, ela existe, mas não é tratada como desigualdade. Para que isso aconteça, é necessário que um grupo tenha essa identidade característica, né, e reivindique uma situação desigual ou desfavorável. Então, como aqui no contestado tem esse problema da identidade, é difícil, inclusive, que um grupo se forme como classe social para que possa reivindicar a redução desses indicadores. Então, continua há quase um século os caboclos não tendo acesso à educação, não tendo acesso à saúde, não tendo acesso a tecnologias, né, do desenvolvimento e outras coisas mais. Então, eu indico, nesse momento, um referencial teórico, né, todo aporte teórico dessa discussão sobre identidade para a redução das desigualdades, nesse livro Identidades Culturais no Planalto Catarinense, nesse capítulo, o fortalecimento da identidade como forma de redução das desigualdades. Depois desse aporte teórico sobre a história do contestado e os indicadores sociais da região, fazendo a ligação entre a identidade e as desigualdades, chega a hora de falar sobre a música do contestado, caindo nesses dois personagens muito importantes para a cultura do contestado, que é o Romário Borelli e o Vicente Teles, né? O Romário Borelli, na década de 70, escreveu uma peça teatral musicada chamada O Contestado, né? E aqui à esquerda tem a capa do disco, que, onde foram gravadas as músicas em 1979 pelo Museu de Imagem e Som do Paraná. E nessas músicas o Borelli traz muito a linguagem, né, da época, a cultura, conta a história do contestado, mas não de uma forma falando diretamente dos fatos e dos acontecidos, mas trazendo os personagens da guerra, né? E depois disso, em 1979, já na década de 1980, o Vicente Teles também traz uma abordagem nesse sentido, né? Mas não com o teatro, mas sim num álbum, na construção de músicas também, que retratam os personagens, né, do contestado, a Chica Pelego, o Zé Maria, tentando trazer aspectos culturais como o ervateiro, do disco, o álbum Aquarela do Contestado. E o Vicente Teles também é uma figura fundamental, muito popular, que trouxe esse projeto, né, de reconstrução aí da memória do contestado, né, que levou décadas de apagamento. Então, escutar esses dois discos, essas músicas desses dois personagens é fundamental, né? Fazer com que os alunos escutem, com que eles analisem as músicas, analisem a linguagem, os aspectos musicais, né? As harmonias, as melodias, os instrumentos que estão lá presentes. Então é hora dos estudantes começarem a analisar e ver como eles conseguem correlacionar isso com esses aspectos históricos, né?
E acho que aqui fecha muito bem essa ligação do aprendizado da Guerra do Contestado, né, com essa questão cultural. Peço atenção e que me escute com cuidado. Vou cantar neste tabrado com viola, peito e emoção. Sertanejo bem armado que rascou este sertão. Não conteste o contestado sem saber sua razão. 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 Maria Rosa entrou na guerra, na terra do contestado, levando flores no cabelo, comandou o povo armado. Levando flores no cabelo, no vestido e no fuzil. Maria Rosa foi mistério da bravura juvenil. Maria Rosa foi mistério da bravura juvenil. Salvem a Virgem desta guerra santa, em sua história o passado se levanta. Salvem a Virgem desta guerra santa, em sua história o passado se levanta. Eu louvo sua esposa, da cabeça ao carcanhar. Louvo suas mãos, louvo seus braços, que é pra me abraçar. A depois louvo a cabeça e os cabelos de pentear. Eu louvo as sobrancelhas e os lindos olhos de enxergar. A depois louvo a boca e os dentes de mastigar. No projeto Caboclos Rebeldes, compusemos músicas com a temática do contestado, que foram apresentadas na Semana do Contestado em Caçador e na Semana Nacional de Tecnologia da UFSC, em Curitibanos, no ano de 2018. Nesse primeiro projeto, um grupo de estudantes do IFSC Caçador se reuniu periodicamente para estudar e discutir alguns aspectos da história do contestado. Em seguida, selecionamos algumas músicas que pudessem ser correlacionadas a essa temática para a construção desse repertório, como a música Metal contra as Nuvens de Renato Russo. Além disso, algumas composições foram produzidas e arranjadas com a participação de músicos locais. Ouvimos anteriormente a declamação musicada Louvação Amada, letra do Pinduca, um importante agente cultural do contestado. A partir desse projeto, outras músicas foram compostas, como a música Alumia, de Duda Nascimento e André Gian. Assim, a cantora Rafa Ventes conheceu o projeto, então trabalhando na gravação do álbum Contestadas. Hoje reparo, me vejo e ouço. Me sinto triste, sem chão e nem um pouco de energia da luz da vida. Mas o caboclo frustrou seus sonhos e lamentou sobre a terra partida. Nossas mulheres coagidas, caídas, banhadas em sangue e dor.
tanto lá no Morelli como no Vicente Teles, a gente já observa que a estrutura musical já não é daquelas ladainhas mais antigas, né, da música sertaneja. Já existe no Vicente Teles algumas modulações tonais, né, como a música Maria Rosa que a gente viu, começa numa tonalidade maior, tem um refrão numa tonalidade menor. Os ritmos também começam a ser um pouco mais atualizados, né? O Vicente Teles mais ligado à música nativista do Rio Grande do Sul, e o Borelli mais ligado à música sertaneja, trazendo mais a presença da viola. E no Borelli também a gente encontra uma complexidade maior, né, da harmonia e da melodia, com músicas com bastante dissonância muitas vezes, né? E trazendo para hoje em dia, quais são as composições que têm falado contestado, né? Então eu destaco aqui o disco Contestadas, né, da cantora Rafaela Ventes, interpretado pela cantora Rafaela Ventes, aqui de Caçador. E essas canções, elas seguem essa tradição da música popular brasileira na melodia e na harmonia, né, com um pouco mais de complexidade, muitas dissonâncias, inversões de acordes, trazendo os instrumentos tradicionais, né, não necessariamente no ritmo, mas os instrumentos tradicionais presentes. E o que se destaca aqui também é que elas falam do contestado, né, mas sem falar dos personagens da história da guerra ou da história do contestado. Elas falam dos aspectos da identidade. Então aqui está presente, por exemplo, a música Maria Ninguém desse disco. Ela fala sobre o feminismo, né, sobre o papel feminino, sobre a importância de quebrar essas sanções. Fala muito sobre a religiosidade também, né? Em muitos momentos traz o São João Maria como esse elemento cultural e simbólico fundamental da cultura cabocla. Então, essas análises que os estudantes também podem fazer nesse disco aí. Guardem velas pra escuridão, reza forte, reza braba, que a fé tá com a gente bem antes de nascer. Depois do disco Contestadas, a outra indicação é o disco Um Tempo Anunciador, né? Interpretado e produzido pela dupla Os Guardiões do Mensageiros, que é formado pela Nancy e pelo Vicente, né? O Vicente que é filho do Vicente Teles e a Nancy que é a sua companheira. Também tem uma interpretação muito bonita. As músicas também falam todas sobre o contestado, mas não falam da guerra do contestado, né? Falam sobre os aspectos identitários da região, né? Então, novamente, trazem aspectos simbólicos muito importantes para a construção dessa identidade. Aqui está mais envolvido os aspectos do ambientalismo, também outra temática importantíssima a ser discutida, né, que pode ser levantado desde lá o início da questão do contestado, da destruição das florestas, até os problemas atuais, né, e serve também como material de construção dessa identidade que dialoga com o nosso tempo, né, com o tempo em que a gente vive. Então esse registro também com melodias
mais complexas, né, dependendo da música, transmitindo suavidades, atenções. Então também vale a pena a análise desse material, né? E depois disso, esse disco Um Tempo Anunciador, ele faz parte da trilha de uma série documental chamada A Escola do Contestado. Depois disso, aqui eu quero deixar indicado também um outro disco, que é o Ritmo Contestado, da banda Vilme, né, que é uma banda aí de Porto União, União da Vitória, que também foi gravado na mesma época desses dois álbuns e que também tem esse sentido, né, de trazer aspectos, valores já um pouco distanciados da história da guerra, mas com uma roupagem diferente. Na banda da banda Vilde, o disco Ritmo Contestado traz uma estrutura musical mais parecida com a música americana, do blues, do rock, né? Mas, em contrapartida, eles usam também os instrumentos tradicionais, né? O que dá uma diferenciação assim sonora das músicas, muito bem arranjadas, construídas e com letras interessantes também para serem analisadas. E nesse disco, o Ritmo Contestado também tem uma série documental que vai explicando cada etapa da guerra e da construção do disco. Encerrada essa segunda etapa da apresentação da música do contestado, a gente vai partir para a última etapa, que é uma etapa de atividades práticas, né? A oficina de construção de instrumentos musicais com materiais reaproveitados. Mas antes de falar da oficina, é importante a gente ressaltar alguns pontos fundamentais na execução da apresentação da música. Como envolve muita escuta de músicas e músicas que os estudantes não têm hábito de escutar, é preciso que seja feito com muita calma e com muita atenção a apresentação das músicas do contestado, né? Vale a pena deixar como tarefa, dividir em grupos, cada grupo escolhe uma música para escutar, analisar, interpretar, escutar poucas músicas de uma vez, escutar repetidas vezes as músicas, para que seja possível essa interiorização desses aspectos, tá, daquela música. Eu também costumo utilizar, antes de cada aula, né, essa etapa pode recorrer por mais 2 a 4 aulas, e antes de cada início de atividade, eu aplico uma dinâmica com música para diagnóstico da identidade dos participantes, né? Assim como eles têm que escutar as músicas que eu sugiro para eles, eles também, no início de cada aula, apresentam uma música que eles gostam de escutar, né? Qualquer música, qualquer estilo, qualquer tipo de música. E essa é uma dinâmica muito enriquecedora no sentido de diagnosticar e conhecer os estudantes, porque a música revela sobre a identidade deles, né? Com que eles se identificam, com que estética musical, né? Às vezes as músicas têm videoclipe, a própria estética do clipe diz muito sobre a vida desses estudantes. Então essa troca é muito importante para a construção desse conhecimento, né? E também muito divertida, porque aqui os estudantes também criam mais vínculos, né? Falam mais da sua vida pessoal, e isso vai gerando esse vínculo com a turma, né? Então também precisa, como a escuta de música, precisa ser feito de forma vagarosa e atenciosa, né? Então, terminada essa etapa, a gente vai partir para a parte prática, né? Como eu dei aula numa escola técnica, o desenvolvimento de habilidades e atitudes é muito importante. E aí a gente parte para o eixo da educação ambiental, né? Fazendo algumas exposições teóricas sobre os princípios da educação ambiental. E o principal deles é que somente com a consciência, né, ambiental, uma consciência mesmo que seja crítica do papel de cada um em relação aos problemas ambientais, somente isso não dá conta de reverter todo o processo de degradação historicamente construído.
Então, por isso é necessário ação, é preciso agir, né? E aí a gente usa essa oficina de construção de instrumentos musicais para ensinar sobre isso, sobre o, o processo de degradação ambiental que ocorre com o descarte inadequado dos rejeitos, né, principalmente domésticos. Nesse caso, as embalagens, que é a disciplina que eu ministrava ali no curso técnico em plásticos, né? Então, isso é muito importante. E aqui também é válido começar com bastante antecedência a fazer uma campanha de coleta seletiva, né? Primeiro para os estudantes poderem repassar conhecimentos de como descartar e separar adequadamente as embalagens, né? Até para reciclar, posterior reciclagem, né? E também para reaproveitarem materiais, né? Isso a gente pode aí discutir sobre as questões de sustentabilidade, né? E, e a importância do reaproveitamento de materiais antes de descartá-los. E é o que a gente vai fazer aqui nessa oficina, né? Que é depois do total de todo esse planejamento é o que é preciso dedicar mais tempo. E aí também é muito divertido porque os estudantes desenvolvem habilidades, né, de cortar, de serrar, de martelar, de furar, tudo que em geral eles também não fazem em casa e que é muito importante que eles aprendam, né. No final a gente vai tocar instrumentos, né, se divertindo e também treinando a habilidade ou descobrindo habilidades musicais deles. Nós vimos aí os estudantes tocando, né, naquela última etapa, e ali a participação do mestre Elinho Santana, que é um músico que participou na gravação daquele disco O Contestado, do Romário Burelli, em 1979. Né? Foi convidado e participou de uma das oficinas com os estudantes aqui no Caçador. Todas essas etapas elas também não são sequenciais, elas podem ser executadas conforme a necessidade do educador. Né? Pode começar lá na história, pode começar na coleta seletiva, pode começar na música, indo de uma etapa para outra, pulando as etapas. Não, elas não são necessariamente, elas são complementares, mas não são uma exigência o conhecimento de uma para a realização da outra, e sim que as relações entre elas fiquem claras, né? Então isso é importante. Aqui a gente tem algumas imagens, né, da oficina. Quando a gente faz uma oficina precisa de espaço, bancadas, todas as ferramentas, né? A gente vê aí laboratório de informática, né, para os estudantes também fazerem as pesquisas deles, produzirem os materiais deles. Tudo isso também foi apresentado em outras escolas, né, nesse processo de que esse conhecimento não ficou só para eles, né? Tudo que eles aprenderam eles levaram para outras diversas escolas, muitas vezes quase umas 10 apresentações foram realizadas aí em outras escolas, né? Aí produzindo cuicas, tambores, berimbau. Ali, aqui embaixo tem uma foto de um carrom que foi produzido com o resto de guarda-roupa velho, e todos os instrumentos funcionais que podem ser tocados assim, né, a um custo, produzidos a um custo ou sem custo ou a um custo muito baixo, né?
Então, finalizando aqui essa videoaula sobre a música e identidade no contextado, falando sobre os resultados observados nesses estudantes, né? É importante que nunca nenhum deles aprendeu sobre o contestado dessa forma, a partir dos aspectos culturais. E eles, a partir disso, reconhecem situações familiares, né? Memórias, falam do avô que tem quadrinho de São João Maria, falam da avó que canta essas músicas ladainhas, falam que já foram numa festa do padroeiro que viram situação parecida, e assim eles vão lembrando, gerando esses vínculos sociais, né? Colocando uma linha que os liga a esses antepassados que está esquecida no espaço escolar e também na forma com que se vive hoje em dia, né? Também acontecem situações ao contrário, que eles sentem vergonha, dão risadas do estilo, né? E aí também é o momento de dialogar com esses estudantes e trazer a importância da ancestralidade de fazer essa ligação, né, para a formação da identidade. Assim a gente consegue correlacionar esses aspectos histórico-culturais com os indicadores da região, né? Tanto os ambientais, como sociais, como educacionais, e aí os estudantes constroem, observa-se isso, que eles conseguem fazer essa correlação gerando um senso crítico, né? Entendendo que as ações tomadas anteriormente levaram a essas condições. A música, ela também, obviamente, ela aproxima, né? E aí gera um ambiente muito melhor para a educação, né? Não é aquela educação clássica do professor detentor do conhecimento e o aluno bancário, onde o professor precisa depositar esse documento. Os próprios estudantes constroem a relação com as músicas, algumas músicas eles gostam mais, outras gostam menos, e de novo isso está relacionado com esse processo de educação. E por último, agir efetivamente sobre uma situação degradante, né? Ensinar a responsabilidade que eles têm sobre o descarte inadequado, fazer com que eles usem isso aproveitando todo esse conteúdo da música e do contestado, né, para construir instrumentos. Então, eu acho que aí a gente completa o ciclo de formação cidadã, né? Fazendo com que eles entendam o que é possível e é necessário com que eles tomem essa atitude, né? Tanto para transformar a sua sociedade, para ter relações menos desiguais, né? De forma humana, de forma ambiental, e assim preparando-os um pouco mais para essa vida aí. Assim, então, finalizamos essa apresentação. Agradeço, né, a oportunidade de estar também contribuindo com essa minha prática para esse curso tão importante, que tem uma função fundamental, que é ampliar o alcance, né, dessas práticas pedagógicas em relação ao contestado para mais pessoas, né, para que mais pessoas se identifiquem também com isso e possam assim modificar o contexto escolar, né. Aqui, por último, fica indicações de materiais de apoio, tanto alguns artigos que trazem abordagens mais teóricas e os documentários onde estão representados todas essas questões colocadas aí nessa aula. Obrigado.